Raboru Aboye, Soyani Fai, Fafunkel, Chumbumi, Bebeto Yossi, Bambalá. Meus caros irmãos, hoje a gente vai falar do Odu que nós chamamos de Olobon. Olobon. Esse Odu, ele é o 13º Odu na ordem de chegada, ok? Representado por 13 búzios abertos no jogo de Erindilogum. No sistema do jogo de búzios, né, os babalorixás e alorixás chamam esse Odu pelo nome Olobon. No sistema divinatório de Ifá, ele é chamado de Oyeku Meji, tá, pessoal? Ele seria o segundo na ordem de Ifá, mas no Erindilogum, ele é representado como o 13º Odu, tá? Que sendo o primeiro dos 4 mais velhos no Erindilogum. Para quem não sabe, até então, no jogo de búzios, a grande maioria dos sacerdotes se consultava até o 12º Odu, né, os 12 primeiros Odus. A partir do momento que saísse 13, 14, 15, 16, era recomendável, né, o sacerdote indicar essa pessoa para se fazer uma consulta com o Ifá. E por que era recomendável pelos sacerdotes, quando eles olhavam ali essa quantidade de búzios abertos no jogo, indicar o consulente, o cliente, a procurar um jogo de Ifá? Porque são os odus maiores, né? Seriam os odus até então, aonde grande parte dos irmãos sacerdotes, eles não tinham o devido conhecimento, tá? Para passar como base para a vida daquele consulente. Então, antigamente era indicado, orientado a procurar um jogo de Ifá, certo? Esse Odu, ele traz no sentido Nagô, tá? A seguinte frase: tudo deve retornar depois da morte. Esse Odu, o Lobô, 13 búzios abertos, jogo de búzios, ele é composto pelos elementos terra sobre terra, o que indica a saturação total, o esgotamento de todas as possibilidades de acrescentar-se algo, o fim de um ciclo, a morte. Esse Odu, ele é um Odu que possui seus mistérios. É o Odu que fala de finais de ciclo. É o Odu que vem carregando a energia de Iku. Mas, se vocês também não sabiam, Iku, ele nem sempre, tá? Ele, na verdade, é visto, né, como algo negativo, né? Quem quer morrer hoje em dia? Ninguém. Quem aceita a morte? Basicamente ninguém. Só que nós, com a sabedoria dentro de Ifá, Ifá nos ensina que a morte, ela é o término para o início de tudo. Ele é o final de um ciclo para um grande recomeço. Suas cores são o negro, o branco e o cinza prateado. Ele é um Odu feminino, representado esotericamente por um círculo inteiramente da cor negra, ao contrário do Ediobê. O Eku, ele é a noite, ele é o inverso do dia, ele é a morte, o inverso da vida. Alguns adivinhos, alguns sacerdotes, eles afirmam que esse foi o primeiro Odu a ser criado, tendo perdido seu lugar para o seu irmão Ediobê. Essa opinião, pessoal, pretende-se ao fato de que as trevas elas existiam antes que fosse criado a luz. O Odu Olobô, o Eku, é essencialmente o contrário de Ediobê, ou sua complementação representa o ocidente, a noite e a morte. Quando o Odu Obê, ou melhor dizendo, Ediobê, ele veio para a Terra, não existia a morte. O Eku aqui, ou melhor dizendo, Olobão, a introduziu
e dele depende o chamamento das almas e suas reencarnações após cada morte. Olobô, Oieku, participa dos rituais fúnebres e é um pouco das guerras. É ele quem comanda a abóbada celeste durante a noite e o crepúsculo, tá, pessoal? Devido à sua influência direta sobre a agricultura, porque fala-se muito, né? E tem a ver como ele é terra sobre terra, então ele fala muito da agricultura, tá? Devido a essa influência direta sobre a agricultura e toda a produção agrícola, aqueles que nascem sobre este Odu, né? Ou, melhor dizendo, aqueles que consultam o seu Erim de Logum e sai esse Odu, ele diz o seguinte: poderão ser pessoas de excelentes agricultura, seriam excelentes agricultores. Então, o Ieku, ou melhor dizendo, o Lobo, para não confundir vocês, tá? Ele fala da agricultura. Pessoas que carregam esse Odu 13 são pessoas que têm mão boa para a terra, são pessoas que têm mão boa para a venda de tudo aquilo que pertence à terra, legumes, frutas, né? Seria uma dessas profissões ao qual fala nesse Odu. Todos reconhecem neste Odu uma enorme influência e uma estreita relação com a terra, o que reafirma sua condição de oposição a Ediobê, que comanda o céu. O que isso significa? Obê, que seriam 8 búzios abertos, ele representa o dia, ele representa o céu. Oieku, ele já seria o contrário disso, ele representa a terra, a noite. Foi nesse Odu que ensinou aos homens, tá? A alimentarem-se de peixe. Pouco depois de sua chegada na terra, começou a chover. E junto com essa chuva caíram do céu várias espécies de peixes que foram levados aos lagos e rios por diversos cursos d'água. Olobô, ou Oieku, então disse aos homens, surpresos: nada existe de mistério nisto. Esses animais são comestíveis, e foi o céu quem os enviou. Podem, portanto, comê-los sem qualquer receio. Por quê, pessoal? Nesse Odu, a pessoa que carrega esse Odu, tá? Ela pode se alimentar de peixe, muito bom. Mas suponhamos que vocês estão ali numa consulta, né? E aí consulta para um cliente. E aí me sai ali 13 búzios abertos. Essa pessoa, essa consulta para essa pessoa saiu negativa, principalmente Arum. Você deve imediatamente dizer para essa pessoa: pare de comer qualquer tipo de peixe ou fruto do mar. Entenderam? Quando no positivo, muito bom. Quando no negativo, não pode. Além dos peixes, vieram ao mundo sob este signo também o couro do crocodilo, o focinho do hipopótamo, o chifre do rinoceronte, todos os animais de pelo ou de penas que possuem hábitos noturnos, as nodosidades das madeiras e os nós das cordas. Esse Odu, ele representa tudo aquilo que é neutro, ineficiente e fatal. O conformismo, pessoal, a coisa comum, tudo que é próprio do indivíduo sem importância, tá? Aquilo que cai, que se decompõe, é o declínio do sol, o final do dia, o fim de uma etapa, a noite que se aproxima, a morte. Nesse Odu anuncia um acontecimento nefasto, uma notícia desagradável, um falecimento, uma condenação na justiça, determina sempre o fim radical de uma situação, o que pode ensejar ou não o surgimento de uma condição inteiramente nova. Os filhos desse Odu,
São pessoas dóceis, de temperamento mórbido, que preferem ser dirigidas e orientadas por alguém a quem depositam confiança cega, tá? São pessoas de boa educação, pessoas de boa índole, né? As pessoas que carregam esse Odu, ou quando esse Odu sai na mesa de jogo, são pessoas educadas, né? Pessoas que estão ali se propondo a sempre ajudar, caso precise delas, né? As pessoas desse Odu preferem as coisas simples, mas de muito bom gosto. São geralmente pessoas simples, né? Mas pessoas que têm bom gosto. Gostam de um conforto simples, entenderam? E fazendo isso, eles conseguem reunir, né, dessa forma, a simplicidade, a beleza e a praticidade. Eles preferem viver em grupos e vivenciar com muita intensidade os problemas do grupo de que fazem parte. Então, assim, existe um grupo de amigos, né? Geralmente, esse cliente ou a pessoa que carrega, né, o Lobô ou 13, né, que seriam 13 búzios abertos, sempre reafirmando para que vocês não se esqueçam, são pessoas que, quando são amigos, né? Mas também eles gostam de interagir, tá? De forma intensa em tudo aquilo que fazem. Intelectualmente, são também receptivos. Eles têm a capacidade de acumular uma infinita quantidade de conhecimentos sobre os mais variados assuntos. São pessoas inteligentes. Independente disso, são incapazes de formularem teorias ou ideias próprias e, quando o fazem, suas opiniões assumem aspectos negativos ou demasiadamente místicos. Esse Odu, quando ele vem em Ire, o Lobão ele pode indicar mudanças para melhor, fim de uma situação desagradável, boa orientação de alguém que deve ser seguida, desmascaramento, tá, de certas pessoas que vêm agindo com falsidade no amor. Fala de neutralidade em relação a uma briga. Isso tudo em Ire, tá? Agora ele já em Ibi ou Osobo, ele fala de ineficiência, incapacidade de tomar decisões, fala de queda de situação, morte do cliente ou de uma pessoa ligada, tá? Fala principalmente da morte de pessoas do sexo feminino, tá, pessoal? Fala de notícias ruins que está para chegar, fala de rompimento definitivo de qualquer tipo de relação, fim de uma situação agradável, esgotamento de possibilidades e também de recursos. Esse Odu, quando ele sai em Ibiarum, ou Soboarum, que significa doença, ele indica problemas relacionados com as vistas, o estômago. Fala do aparelho digestivo em geral, fala da bexiga, do útero. Indica ainda, pessoal, queda de temperatura do corpo. Fala de perturbações emocionais ou psíquicas, tá? Fala de anemias, obsessões, alucinações, fantasmagóricas. Fala sobre tudo isso, tá? No negativo, quando sai Arum. Então você está ali consultando para o seu cliente. Viu que saiu 13 búzios abertos, esse Odu está negativo e o negativo dele é Arum, pode contar que a pessoa está com algum problema relacionado a essas questões que eu falei para vocês. Odus, eles nos servem para nos dar o caminho, né? Muitas das vezes, quase que sempre, para se resolver muitos problemas ao quais as pessoas, os clientes, eles não estão conseguindo resolver. Mas uma pessoa portadora de um Odu desse carrega um grande axé quando positivo. E quando em negativo, pessoal, é muito difícil, tá? É muito difícil a pessoa ter salvação quando se sai esse Odu negativamente falando sobre Arum,
negatividade, Arum. Esse Odu, ele fala de algumas interdições, tá? Ele proíbe os seus filhos o uso de perfume muito forte e ativos. Proíbe também a ingestão de alimentos demasiadamente condimentados, enlatados, né? Ou de sabor muito forte. Fala a carne do antílope, do veado e de qualquer ave de rapina. Não pode ser comida. Fala do uso de roupas vermelhas. A cultiva em suas casas de plantas que produzem espinhos, como roseiras, cactos, palmeiras e etc. Né? São algumas interdições desse Odu. Os naturais desse Odu não podem, sob nenhum pretexto, destruir, seja por fogo ou por veneno, qualquer tipo de formigueiro, tá? O vinho de palma, o emu, também é proibido para os filhos de Oieku, ou melhor dizendo, Olobo. Para manterem esse signo, esse Odu em Ire, o que se deve fazer? A pessoa ela deve se banhar com folhas de cabaceira e algas. A pérola negra e o quartzo são excelentes catalisadores de vibrações positivas para quem carrega esse Odu, servindo, portanto, como poderosos amuletos para os seus filhos. Então, pode-se ser orientado também um banho com essas folhas, cabaceira e algas. E a pessoa também ela pode portar como amuleto o quartzo, né? Ou a pérola negra. Orixás que falam nesse Odu seriam Nanã, Iami Oxorongá, Omolu, Olocum, Oiá, Oxóssi, Ogum, Exu, Egungun, ou melhor dizendo, Egum e Ori, tá, pessoal? Essas são as energias que se fala no Odu Olobo ou Odu Oieku. Essa pessoa, esse cliente ou o portador desse Odu, ele deve procurar uma consulta com o Peleifá através de um babalaô ou de uma Yanifá, pois essa pessoa pode ter caminho para o culto de Oboni. Aboru, aboiei, boxixé.